Olá, boa noite. Muito prazer em estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje conversando com a Maria Hilda Marcial Pinto, aceitando o convite. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida dela. A Maria Hilda nasceu em Uruguaiana. E aos 17 anos saiu de Uruguaiana, veio a Porto Alegre, fez um ano de medicina, mas entendeu que o negócio dela era direito. E aí foi, praticou direito durante 7 anos, depois acabou entrando como Procuradora-Geral da República, porque fez concurso, e essa carreira da Maria Hilda foi ascendendo, até que em 2019 ela assumiu a Secretaria Nacional de Justiça, que é o mini ministério. Na Secretaria Nacional de Justiça, ela acabou entrando em contato com o Brasil visto de fora. E o Brasil de forma ampla. A Maria Hilda tem uma visão do Brasil, desde o Pará ao Rio Grande do Sul, que poucas pessoas têm. E tratou com extradição, com imigração, com prostituição feminina, e com vários assuntos muito delicados, muito sérios, e acabou tendo, em função disso, acabou tendo uma complexidade na sua visão com relação ao nosso país. Ela vai nos falar sobre isso também. Mas ela vai nos falar de uma outra coisa muito interessante, que na verdade diz respeito a muitas mulheres como nós. A Maria Hilda é absolutamente apegada à família, aos amigos, que ela chama de amores. Como é que foi essa história de sair de Uruguaiana, vir a Porto Alegre, de Porto Alegre a Brasília, de Brasília hoje morando na Espanha? Como é que ela divide, como é que ela compõe a sua alma, o seu coração, com os seus afetos? Como é que ela joga tudo isso e faz com que a vida fique leve e prazerosa? Por trás disso, tem hoje em dia, que ela está aposentada, morando na Espanha com o marido, e vai nos contar sobre isso. Por trás disso, tem uma outra coisa, ela é absolutamente avó. Quando ela é chamada por algum dos 5 netos dela, ela corre e vem ao encontro deles. Seja no exterior, onde mora a filha, seja aqui, onde moram os outros filhos, enfim, está sempre presente com as amigas sempre, com os amigos sempre, e se dividindo e se compondo numa vida absolutamente ativa, né? E é muito interessante porque ela continua sendo uma pessoa espiritualizada, delicada, dedicada, linda, charmosa e tal, e ela vai nos contar como é que se faz tudo isso com tanto prazer. Vamos ver se ela está chegando, vamos ver se ela está conosco já. Está chegando, chegou? Chegou, Maria Hilda? Oi, Oiê! Boa noite! tá me ouvindo, Suzana? Estou te ouvindo, Hilda, estou te ouvindo. Não, mas tô te ouvindo. Tu está me vendo? Vendo e te ouvindo muito bem. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É realmente uma alegria e uma honra para mim estar aqui contigo neste momento. E obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir gravadas, enfim. Obrigada a todos, amigos e amigas, familiares. Obrigada a todo mundo. Sabe que na nossa conversa, na nossa pré-live, como eu sempre chamo, tem um aspecto super interessante que eu te perguntei. Me conta uma coisa, como é que é sair de Uruguaiana, chegar a Brasília, de Brasília à Espanha? E tu me falaste um assunto que eu achei muito legal. Tu disse o seguinte, quem mora na fronteira está acostumado a 2 culturas, a 2 línguas, a 2 costumes, nós somos meio nômades. É isso? Me fala um pouco sobre isso. Eu acho que o fato de nascer na fronteira realmente nos coloca em contato primeiro com 2 línguas. É uma coisa muito desafiadora. Eu vejo agora pelos meus netos, que moram aqui nos Estados Unidos, que falam também, né, mais de uma língua, e estar em contato com abre muito o horizonte, nosso horizonte. Então, a fronteira tem isso. Depois, Uruguaiana sempre foi um lugar de muita passagem para Buenos Aires e de contato com É fato. não só com a Argentina, como com o Uruguai. Agora, o nomadismo, ser nômade, eu acho que é uma característica um pouco pessoal.
Eu não sei. Como eu digo, a vida em si, eu digo que é uma viagem. Né? Então, se nascer na fronteira, sim, te dá essa movimentação. Nós estávamos uma hora no Brasil, outra hora na Argentina, outra hora no Uruguai, a gente considerava normal estar passando de um lugar para outro. Né? Sim, a vida era assim, a vida é assim. Exatamente. Então, eu acho que isso te dá uma capacidade de adaptação e de movimentação muito grande. E a parte disso, eu acho que, por característica pessoal, eu sempre gostei muito de olhar para fora, de ter um mundo muito rico, né, esperando. E eu te digo, fronteira e Uruguaiana tem uma coisa muito especial também, que é o horizonte. Então, não sei se antecipo a tua pergunta com relação à Uruguaiana para Brasília, ou se eu me adianto. Vai como tu quiseres, vamos à vontade. Eu sempre vi e fui apaixonada pelo céu e pelo horizonte, pelas noites de Uruguaiana. Aquilo não tem fim. Parece um mar de campo e depois um mar de estrelas de noite. E esse horizonte, de alguma maneira amplo e desbravado, eu vi em Brasília também. Início. Brasília tem essa característica, Brasília é Planalto. Embora seja uma cidade hoje em dia grande, Brasília tem esse horizonte muito similar ao de Uruguaiana, ou pelo menos eu vi assim. Então, eu desde sempre gostei dessa cidade. Ela sempre me atraiu, embora seja uma cidade dura, uma cidade de política, uma cidade onde acontece, se decide, né? Tem uma característica também muito, muito especial de doçura nas pessoas lá. E isso sempre me fascinou. Hilda, olha só, nós estamos tendo algum problema aqui técnico. Vamos sair, vamos entrar de novo? Vamos sair e entrar de novo. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Oi? Agora deu, agora deu. Agora tá ok. Agora tá ok. Eu fiquei preocupada porque deu uma travada, mas agora tá certo. Entre plataforma e internet, a gente vai navegando. Vamos lá, vamos lá. Aí tu estava nos contando a respeito da semelhança do céu, dos dois céus, de Uruguaiana e de Brasília, e Brasília te faz sentir muito confortável, porque, na verdade, remete, de alguma maneira, à emoção de Uruguaiana. Tem alguma coisa a ver. Eu, desde pequenininha, eu gostava muito. Eu fui criada na estância, sabe? Na estância fazenda, como vocês chamam aí. Eu morei na fazenda até os 6 anos, mais ou menos, direto. Né? E eu adorava ficar de noite deitada olhando as estrelas, imaginando tudo que acontecia lá, essas coisas todas. O céu de Brasília é luminoso também. Planalto Central é muito luminoso. A luminosidade de Brasília é muito legal. Então, essa semelhança. E Brasília é uma cidade vibrante, na realidade. O meu trabalho em Brasília realmente foi muito denso, né? Muito desafiador, mas extremamente rico. Meu Deus do céu, o que eu pude aprender lá. Eu quero voltar a essa questão de Brasília contigo daqui a pouquinho, porque me parece que a visão que tu tens do Brasil como um todo, exatamente em função das oportunidades internacionais, é uma visão muito rara e muito interessante, muito rica. Mas deixa eu voltar a um assunto que é muito instigante, e as pessoas que estão conosco, com certeza, também ficaram curiosas, porque tu fizesse uma chamada para o nosso programa, para a nossa live, para a nossa oportunidade, dizendo o que
o conto de fada tem a ver com a minha vida, mais ou menos assim. Então, eu gostaria de voltar, e para eu não ficar curiosa, e todo mundo não ficar curioso, que tu, por favor, falasse sobre isso. Tu sabe que é muito interessante, porque eu estou aqui acompanhando a minha filha no nascimento do terceiro filho dela, nos Estados Unidos. E eu tenho uma netinha, Isabela, que está com 4 anos, que eu toda noite eu deito com ela e conto historinha e tudo isso antes dela dormir. E esses dias eu estava justamente contando as histórias de fadas, que ela é fascinada por isso, e eu estava me remetendo à minha coleção. Era uma enorme coleção de contos de fadas que eu tinha. E aí, não só as histórias de fadas, o encantamento todo, daquela fantasia, toda aquela coisa das princesas, mas também, como eu pedia sempre, a cada aniversário que me dessem, me perguntavam o que tu quer, eu dizia livros, de preferência, quando pequena ainda, contos de fadas. Eu tinha uma coleção preciosa, que eu acho que está com a Valentina, minha filha menor, que era uma coisa que eu não encontrei mais. Eu procuro para minha neta e não encontro. Que são contos de fadas condensados de diversas partes do mundo. Então, eu tinha contos de fadas russos, contos de fadas chineses, contos de fadas noruegueses, contos de fadas finlandeses, contos de fadas franceses, e aí por diante. E isso me desenvolveu uma curiosidade muito grande pelo mundo, porque cada livro de contos de fada de país te remetia a personagens característicos daquele país, a vestimentas, a cenários. E eu ficava fascinada com aquilo, e ficava fascinada olhando o mapa mundi também, né? Tentando localizar onde é que aquilo acontecia, sem entender muito direito, mas procurando. Eu sempre fui muito curiosa, e eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, me provocou para a vida, né? Uma vontade de conhecer essas culturas, de conhecer essas gentes todas do mundo, e uma visão muito, muito humanista, digamos assim, das diferenças e das características. Eu sou apaixonada pelo mundo, pelas culturas, pela diversidade. Eu acho que isso que tem é o mais, assim, que isso me jogou no mundo, vamos dizer assim. A literatura infantil, os contos de fadas, me abriram os horizontes. Realmente. Pois é. Mostrar. Mas aí tem um aspecto muito interessante que tu levanta, que eu já fico pensando, que é o seguinte: o conto de fadas, ou os contos de fadas, trazem consigo sempre um romantismo, né? Sempre uma fantasia, sempre alguma coisa. Normalmente tem um final gostoso, normalmente é assim, né? Só que a parte da. Só que tu, diga assim, como responsável pela Secretaria Nacional de Justiça, deve ter te deparado com grandes injustiças e nem um pouco românticas. Olha, como é que foi lidar com isso tudo? Olha, na secretaria, sem dúvida, foi uma realidade penetrante, assim, impactante também, mas essa visão não foi unicamente da secretaria, foi desde que eu assumi, o cargo do Ministério Público, mas a gente vai indo por degraus na carreira, vamos dizer, e por setores. Embora desde cedo na minha carreira, eu me aposentei com quase 30 anos de Ministério Público, ou mais, nem sei exatamente quantos, mas é uma carreira nacional. Então, a gente, desde o princípio, tem que lidar com as coisas desse enorme Brasil. Mas, claro que, conforme tu está no Rio Grande do Sul, depois... vamos dizer, eu assumi um cargo regional, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas sempre fui jogada para Brasília, para grupos de trabalho, para essas coordenações nacionais, vamos dizer assim. Mas, realmente, a ida a Brasília me pôs em contato muito mais direto com tudo isso. Que ali em Brasília, sim, eu assumi diretamente órgãos de coordenação nacional, né? E pude ver as mais diversas realidades, tanto na área de corrupção, onde eu trabalhava já,
quanto na área ambiental, na área indígena, na área de direitos humanos. Meu Deus do céu, um horizonte realmente muito amplo. E muito diverso, como tu estavas comentando. Na Secretaria agudizou, vamos dizer, porque a Secretaria Nacional de Justiça é, sem dúvida, eu não temo em dizer que é o mini Ministério da Justiça, porque é muito ampla. A Secretaria de Justiça vê desde a área de imigração e refugiados, e aí nós lidamos com todo o tema não, de Venezuela, de imigração como um todo, vamos dizer, problemas de refugiados, haitianos, libaneses, sírios, bom, enfim, uma questão tremenda, como também a área de cooperação internacional, e aí tudo que você pode imaginar de cooperação internacional, tanto na área criminal quanto na civil, e todos os temas que envolvem isso, desde a parte de colaboração criminal, tudo que uma área imensa, como a parte de crianças, pais separados de diversas nacionalidades, né? Enfim, e fora isso também tem a Secretaria Nacional de Justiça, que a Secretaria continua lá, com a graça de Deus, né? Tratava das políticas de justiça, onde nós lidamos muito de perto, eu especialmente, com o pessoal que trabalha lá, nós lidamos muito de perto com a área de violência contra a mulher e de abusos de crianças e adolescentes. É terrível. É terrível ver isso. Tráfico de pessoas, terrível. São realidades muito duras, como tu disseste. E no Brasil, isso toma características diferentes. Foi um aprendizado e tanto, mas eu considero que foi uma das épocas mais ricas da minha vida. Pois é, eu fico imaginando os problemas e os desafios que tu enfrentaste nessa condição, nesse cargo, né? E é irônico, né? Porque a Secretaria Nacional da Justiça tratando de injustiças, né? Mas, na realidade, os órgãos de justiça não precisariam existir se não houvessem injustiças. Tá certo. Tá. Se o mundo fosse perfeito, nós viveríamos num mundo de anjos, e nós não estamos num mundo de anjos, nós estamos num mundo humano, e as injustiças estão aí, fazem parte da nossa humanidade, né? E nós temos que enfrentar esses problemas, nós temos que olhar de perto. Muitas vezes, nós, nas nossas vidas... Bom, eu fui desafiada profissionalmente, mas todos nós somos pessoalmente desafiados a olhar as injustiças de uma hora e outra, né? E muitas vezes nós preferimos evitar olhar, porque é muito doloroso, exige sacrifícios, exige... Não é fácil. Agora, é diferente, são mundos diferentes. Uma coisa é o mundo pessoal e outra coisa é o mundo profissional. Uhum. Eu tive que mesclar esses dois, porque foi o meu caminho, né? Foi o meu caminho aonde a vida me levou, e eu sempre vi isso como uma missão. Eu nunca vi o meu trabalho como um trabalho ou uma carreira. Eu sempre vi como uma missão. Uhum. Interessante. Hilda, me fala uma coisa, uma questão que me bate também. Essa tua atribuição, digamos assim, né, frente à Secretaria Nacional de Justiça, tratando de questões tão duras e, ao mesmo tempo, externas, como, por exemplo, a missão na África durante 2 anos em Guiné-Bissau, né? E eu queria te perguntar, como é que é conviver uma mulher com esse mundo tão duro, que é muito masculino? Tu tivesse dificuldade com relação a isso, ou isso nunca foi uma questão para ti? A minha missão na Guiné-Bissau, na realidade, foi ainda no Ministério Público Federal. Foi um trabalho dos mais belos que eu fiz na minha vida. Eu fiquei apaixonada pela África, apaixonada por Guiné-Bissau. Realmente, dizem que a gente
quando vai para a África e passa um tempo, tem o vírus africanos inoculado. E como e é verdade, é uma realidade, e não é um lugar, Guiné-Bissau, por exemplo, não é um lugar especialmente bonito, mas a beleza das pessoas que estão lá é cativante. É um país que foi colonizado por Portugal, né? Então falam português, por isso também a nossa missão lá. E nossa missão foi no Ministério Público, tratando com agentes do Ministério Público de Guiné-Bissau, mas a composição era metade homens e metade mulheres. Então, eles são um país que é composto por várias etnias. Isso dá uma diversidade tremenda, tanto física quanto de culturas, né, dentro lá do país. É uma gente muito bonita, é uma gente muito interessante, muito alegre. Por exemplo, eu fui a coordenadora técnica do projeto, que significa coordenadora acadêmica, né? Nós éramos 7 ou 8 agentes eu tô dizendo, porque variava, um substituía o outro, ao redor de 8 membros do Ministério Público Federal fazendo essa composição lá de aulas durante 2 anos, indo e vindo, né? E eu, além de ser a coordenadora acadêmica, tratava especialmente da questão do tráfico de pessoas. E aí, no tráfico de pessoas, já que tu está me perguntando essa coisa de ser mulher e na diversidade, foi muito instigador para mim ver como estava a legislação. É preciso dizer que, com relação ao tráfico de pessoas, a própria ONU tem um tratado especial sobre isso, a organização tem um tratado especial sobre isso. E cada país foi adaptando segundo as suas realidades. E na Guiné-Bissau, estudando a legislação deles, eu vi que tinha uma diferença em relação a alguns outros, que era o casamento forçado. Aí, numa determinada participação especial lá, nossa, não gosto de chamar de aula, porque era muito interativo, né? Então, onde estavam nessa sessão, digamos assim, eu fiz essa pergunta para eles: por que razão eles tinham essa questão de casamento forçado? Deus do céu, se armou quase uma revolução dentro da classe, né? Porque uns tem que ver que, entre as diversas realidades deste país, lá existe o islamismo também, como o animismo, como existe uma minoria católica, enfim, são várias crenças e religiões que se mesclam dentro disso. Sim. Mas se levantou o casamento forçado significa que, às vezes, meninas são dadas em casamento a pessoas que, obviamente, elas nem conhecem ou nem querem, e algumas vezes a pessoas muito mais velhas que elas, e são prometidas, e alguns... aí provocou celeuma, realmente, na aula, porque uns defendiam ardorosamente essa questão eles não chamam de casamento forçado, claro que não, né? Do casamento como um compromisso feito entre as famílias, digamos assim. Eles chamam assim. E defendem isso, dizendo que isso dá estabilidade às relações, estabilidade às famílias, que não é essa coisa de amor romântico, que dura um pouco de tempo e depois as pessoas já se separam, já se divorciam, enfim... defendem sobre esse argumento. E outra parte da classe dizia que isso era um tipo de escravidão, que tinha que ter a liberdade, que as mulheres não podiam ser submetidas a isso. Enfim, houve um momento quase que incontrolável. Assim, mas eles se respeitam muito. Eles são muito eloquentes, mas
não passam dos limites, né? Então, tudo se resolveu na Santa Paz, mas cada um colocava com grande veemência sua linha de argumentos. Né? Interessante. Então, essa é muito interessante tu ver a diversidade. Aí, tratando dessa questão de mulher, voltando, porque tratando dessa questão de mulher, eu acho que o tratar do tráfico de pessoas, não só lá, no Brasil e em linha internacional, também me profundizou muito essa visão da questão da mulher. Uhum. Não é que o tráfico de pessoas seja exclusivamente de mulheres. Claro. Tem também de meninos, de crianças, adolescentes, tem, meu Deus do céu, infame leque de tráfico, né? Inclusive para órgãos, para venda de órgãos. Lá na África, por exemplo, em Moçambique, eu tive a oportunidade de ver uma outra trágica realidade, que é o tráfico de pessoas, que me foi contado também por colegas do Ministério Público de lá e juízes de lá, de tráfico de pessoas para prestação de órgãos e para magias. Nossa Senhora. Então, a tráfico de órgãos não é uma realidade estranha, infelizmente, ao Brasil. Nós temos um caso que nunca foi solucionado de tráfico de órgãos também do Brasil para a África. E aí era questão de rins e esse tipo de órgãos duplos, né? E tem na matriz de tudo isso, na raiz de tudo isso, está a pobreza extrema. Sim. Ninguém vende um órgão porque quer. Né? Ninguém se prostitui ou entrega uma criança, um amigo, um familiar seu, porque tem vontade. Né? Então, existe toda essa realidade, como existe também a ilusão no tráfico de jovens que são aliciadas com promessas falsas. Claro. Promessas de empregos, promessas de uma vida melhor. Realmente é muito dura a realidade da mulher em todo mundo. É um problema mundial. Agora estou vivendo na Espanha, é algo muito debatido lá também, essa questão. Muito debatida. Mas eu vejo que em países pobres ela é mais pungente, vamos dizer. Ela é mais... Porque a maioria, eu não digo todas, mas a maioria das vítimas são pessoas muito pobres. Sim. Então, violência contra a mulher, por exemplo. Violência contra a mulher tem em todos os níveis econômicos e sociais. Nenhum. Mas a mulher que depende do marido, ela é mais frágil no momento de voltar ao agressor. A mulher agredida, ela precisa ter uma garantia de trabalho, uma garantia de renda, ao menos por um certo tempo, para até psicologicamente superar o problema e se sentir, porque o abuso, a violência, ela agride não só o físico, mas principalmente a autoestima. Sem dúvida nenhuma. A mulher se sente um objeto inútil, a criança se sente... Bom, criança não nem falar. Criança é uma tragédia. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, frente a todo esse manancial de sentimentos, de percepções, de experiências, no que isso mudou a tua vida? Qual é o legado que essa grande experiência deu para o teu sentimento, para a tua alma? Eu acho que, em primeiro lugar, uma grande empatia, um aprofundamento da empatia com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade humana. Sabe? Que inclusive por perceber muitas vezes que a maioria dos agressores, no caso,
Não estou falando agora de tráfico, porque no tráfico nós temos organizações criminosas e nós estamos falando de um outro tipo de criminalidade. Muito mais sofisticada e que não... organização criminosa é um outro capítulo. É uma das grandes tragédias da humanidade hoje em dia. Que, inclusive, as redes sociais, a internet, e tudo isso facilita, né? Mas nós estamos falando agora, voltando a falar de violência. Violência doméstica, violência no lar, violência... Enfim. Esse tipo de violência, o próprio... Vamos dizer assim, o agressor sempre foi um agredido. Um agredido nem sempre é um agressor. Nem sempre. Tem gente que corta essa cadeia, graças a Deus, e consegue ser livre. Mas o agressor, olha, eu não diria sempre um termo muito drástico, mas em grande parte das vezes foi um agredido. Uma das coisas gratificantes nesse trabalho foi ver que é possível cortar essa cadeia de agressividade, que o próprio agressor pode ser recuperado. Pode ver o dano que ele causa e pode ser recuperado. Eu fico pensando, né, Hilda, ter a oportunidade de ser agente de uma mudança, mesmo que seja mudança em algumas vidas, algumas poucas vidas, mas ter a condição, a competência, o preparo para tratar e mudar o horizonte de pessoas, é alguma coisa que fica muito no coração, né? É um tesouro que se leva para a vida, né? Meu Deus, isso eu só posso dizer a Deus, bendito seja, por haver me colocado nesse caminho e nesse lugar para contribuir minimamente, Claro. porque é uma gota no oceano, mas para estar ali e, para minha riqueza pessoal, poder ver a realidade e a dureza das coisas. De uma certa maneira, isso te mostra também a tua fragilidade e a tua... E quantas coisas maravilhosas tu ignora no teu dia a dia. Não, e tem outra coisa que eu acho que tu traz à tona, que eu acho que é bastante importante. É muito fácil de fora olhar de forma crítica os processos e as culturas e os hábitos, né? Mas quando se entra dentro de uma cultura e se percebe as razões pelas quais aquela cultura está sendo levada adiante, né? Hoje se fazer empatia para poder ser agente de mudança, hoje se assume uma posição crítica e distante, né? Então, acho que tu traz à tona agora para nós um assunto que eu acho muito legal, que nós duas falamos também, sobre o que é ser o amor justo. Eu te peço licença, Suzy, para falar um pouquinho mais sobre essa questão humanitária e dizer da minha experiência na Venezuela, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Os campos de refugiados lá. Campos de refugiados eu não diria, porque o Brasil precisava conhecer mais do grande trabalho feito pela Operação Acolhida. A Operação Acolhida foi uma grande operação montada ainda no governo Temer e levada ainda no atual governo, que recebeu essas pessoas da Venezuela lá, e esse pessoal que vem por Roraima é o pessoal mais pobre, porque é o pessoal que não consegue comprar passagem de avião ou não tem carro, não consegue comprar passagem de avião para ir mais longe e nem tem carro para ir para as outras fronteiras, né? Então vem caminhando muitas vezes com crianças. E esse pessoal que vem para cá, e aí é um olhar que é um outro olhar que eu convoco as pessoas a terem quando vem uma pessoa trabalhadora, sabe, de um outro país onde aconteceram tragédias humanitárias, sejam guerras, sejam as tragédias que forem. As pessoas vêm com uma vontade de refazer a vida, com uma vontade
sabe, para elas tudo é ouro. Um sorriso é precioso. Uma mão que ajuda é tudo, faz a diferença, sabe? Então, são essas coisas que tu aprende nesses frontes, vamos dizer assim, extremos. Uhum. Quanto um pequeno gesto faz diferença na vida das pessoas. Bárbaro, bárbaro. E aí, né, Hilda, nós estamos trazendo uma caricatura de uma situação, mas como os pequenos gestos no dia a dia podem mudar o encanto das pessoas pela vida, né? Nós não precisamos tratar com uma questão do venezuelano e sim do nosso próximo, né? Eu estou trazendo esse exemplo, né? Eu estou trazendo esse Uhum. extremo, né? Porque foi um reaprender. Eu digo que em todo momento na vida a gente está sendo provocado a fazer reconexões, sabe? Reconexões. Tudo está dentro da gente. Em todas as linhas espirituais que eu procuro buscar e aprender, assim como na filosofia, em todo momento, tudo te diz isso. A gente sabe tudo, a gente só precisa lembrar. O ser humano é rico. O ser humano é a semelhança, feito a semelhança de Deus. Então, nós temos essa riqueza interior, nós só precisamos ter contato com ela. E esse compartilhar nem sempre é dinheiro, nós precisamos compartilhar, claro que é bem-vindo e muitas vezes necessário, mas é um sorriso. É um sorriso. Quantas vezes a gente acorda sem vontade nenhuma de rir, está de mau humor, está preocupado, mas a gente vai no supermercado e dá um sorriso para a pessoa que está nos atendendo e recebe um sorrisão de volta. Isso é uma beleza. Isso faz diferença no nosso dia. Uma palavra gentil, aquele velho ditado, gentileza gera gentileza, não é só para ser educado, educadinho e ser bem visto. Porque o bom disso é quando a gente sente que faz a diferença. Que como diz, é um treinamento da alma, não é um treinamento só de trabalho. É muito fácil a gente treinar para dizer bom dia, né? Mas quando a gente... Bom dia, sorrindo. Mas quando a gente dá esse sorriso porque quer dar o sorriso, porque quer que a outra pessoa sinta, faz toda a diferença. Claro, com certeza. E aí nós vamos entrar num outro aspecto da tua vida, que é hoje tu seres uma pessoa que tem um interesse muito grande em transcender e acredita que a filosofia, a espiritualidade te ajudam nesse quesito. Eu me defino como uma buscadora. Como que é? Uma buscadora. Perfeito. Eu sou alguém que sempre está buscando. Sim. E agora eu estou tendo mais tempo, né? Embora esse interesse tenha me acompanhado a vida inteira, há momentos da vida que a gente é chamado para viver o dia a dia e está nisso, né? Está envolvida. Agora eu tenho mais tempo para fazer essa busca com mais dedicação. E eu tenho feito isso e tem me dado muita alegria, muita alegria. Realmente... Eu gostaria de compartilhar mais isso e eu gostaria de chamar, incitar as pessoas assim a buscarem essas coisas, porque a gente se dá... Bom, eu estou numa fase da vida já também que eu já tenho filhos criados, né? A minha pequena está terminando a faculdade, eu tenho netos, eu já, de alguma maneira, fiz a minha vida profissional e estou em outro, tenho uma nova relação, estou em um novo país, e isso é um novo momento de vida. Mas eu acredito que todas as pessoas devem buscar um momento de silêncio, sabe? Um momento de deixar o ruído da vida ainda mais assim. Olha, não é questão de dizer que a internet e as redes sociais são ruins, não, são maravilhosas.
podem transmitir coisas maravilhosas, mas tem aquele momento que é só teu, que tu olha para dentro. Isso é muito importante. E eu acho que hoje está faltando bastante isso, né? Está faltando, acho que talvez a pandemia tenha nos deixado tão agitados e tão assim angustiados que esses momentos de reflexão, de autorreflexão e autoconhecimento ficaram um pouco para lá, né? E, Suzy, sabe que um outro olhar sobre isso, porque eu sempre procuro ver os dois lados da moeda. Um outro olhar sobre isso é que as pessoas foram forçadas a ficar dentro de casa. Né? Não era uma vontade, era Claro. assim. Né? E isso também, paradoxalmente, eu acho que fez com que todo mundo valorizasse mais as coisas verdadeiras do dia a dia, já não tinham mais as distrações. A gente busca muito a realidade externa para se distrair. Sim. Distrair de si mesma, muitas vezes. Claro. Sabe? E das relações mais verdadeiras que a gente tem. Eu acho que foi uma oportunidade que nós tivemos, todos, de olhar para dentro e olhar com mais carinho as coisas que realmente são importantes na nossa vida. Por incrível que pareça, eu tenho ouvido muita isso. Pensei que era só a minha realidade, porque eu tô longe, não, estou morando na Espanha, então para mim estar conectada nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, no FaceTime, seja os pontos de conexões que nós tivemos, é a minha forma de me comunicar com os meus amigos, com a minha família. Mas não é uma realidade que é só minha, não. Eu vejo que as pessoas dizem assim, olha, parece incrível, mas eu estou falando mais com os meus amigos e com os meus familiares, agora na pandemia, do que eu falava quando eu estava com eles do lado. Muitas vezes na verdade. Então, também foi uma oportunidade de pensar o que importa realmente, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, porque a vida está assim, num momento. Eu acho que uma coisa que pode parecer macabra, mas não é, nem um pouco. Eu acho que a gente tem que pensar na morte. Uhum, com certeza. Morte, porque pensar na morte faz a gente viver mais intensamente. Também acho, concordo contigo. Sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou muito curiosa e gostaria que tu compartilhasse conosco. Por que tu moras na Espanha? Bom, em primeiro lugar, primeira resposta, bate pronto, porque eu casei com um espanhol. Eu casei com você em final de 2018, pouquinho antes de assumir a Secretaria Nacional de Justiça. E ele foi maravilhoso em me incentivar. Eu já sabia que eu trabalhava muito. Deixa eu fazer uma voltinha aqui interessante. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em Barcelona. Nós nos conhecemos em Barcelona durante uma viagem minha e dele. Mas foi um encontro muito rápido. Foi um encontro muito rápido porque ele estava lá a trabalho e estava por pegar um voo para a cidade dele. Ele não é de Barcelona, ele é de Alicante, uma outra cidade na Espanha. Aí nós nos conhecemos, conversamos um pouco, trocamos telefones, né? E aí começamos a bendita internet, né? Uhum. Começamos a conversar pela internet, sentimos uma grande afinidade, parece coisa assim de dizer, mas realmente a gente conversou muito sobre poesia, inicialmente. E sobre a vida, claro, também, mas ele me contou muita coisa que ele conhecia. Ele hoje se dedica à importação e exportação, é comerciante. Uhum. Mas a primeira carreira dele foi artes dramáticas, então ele tem interesse especial, né, em artes e tudo isso. E ele reativou em mim
interesses que estavam adormecidos, vamos dizer assim. Eu sempre adorei literatura e segui lendo a minha vida inteira, mas a parte de poesia, que eu sempre gostei muito, estava um pouco adormecida. E isso a gente conversava muito, até que, muito rapidamente também, nós nos encontramos outra vez. Aí sim nos encontramos. Em Paris, que romântico, né? Ah, muito! Numa viagem lá, e ele me encontrou. E, bom, aí seguimos. Ele lá, eu aqui, às vezes nos encontrando, enfim. Foi assim. Foi assim. E ao final de contas, casamos. E hoje, como é que é morar na Espanha? Eu adoro a Espanha. E a Espanha vem... eu não conheci a Espanha particularmente pelo José, claro. José é meu marido. Claro que agora eu conheço, tenho estado e vivido lá muito mais, mas eu vivi na Espanha quase 2 anos, em Sevilha, onde eu fiz o mestrado, em 2011 e 2012. E eu morei lá com a minha filha Valentina, pequena, ela estudou lá esse tempo. Ela também teve o vírus espanhol inoculado. E eu me apaixonei pela Espanha. Eu viajei muito pela Espanha durante os fins de semana, em feriados. Eu acho que eu disse que eu morava em Sevilha, né? Mas viajei, eu pegava carro, pegava avião e com ela viajava. E depois, com uma amiga, eu tinha uma amiga também colega de profissão, a Adriana, que morava lá ao mesmo tempo e junto comigo, no mesmo edifício. Nós morávamos em apartamentos separados no mesmo edifício. Também tinha uma filha da idade da Valentina estudando com ela. Nós viajamos a Espanha inteira. Bom, que exagero, Espanha é muito grande, mas enfim, viajamos muito. E depois, quando conheci meu espanhol, foi uma felicidade dupla. Ah, que maravilha! Vamos ser lá. Estava escrito nas estrelas? Olha, eu acredito nisso. Uhum. Que estava escrito nas estrelas. E é engraçado, porque dizer que eu não tenho por sangue espanhol até onde eu sei, sabe? E, no entanto, tanto eu quanto a minha filha, quando fomos viver em Sevilha, parecia que eu tinha vivido ali. Livre de pensar, eu acredito que em outras encarnações eu vivi por ali, Sim. sabe? E eu acho que estava escrito nas estrelas que, de alguma maneira, eu ia viver na Espanha. Ainda estou para descobrir muita coisa que a vida me reserva lá, porque com a pandemia e isso tudo, todo mundo deu uma parada, mas eu sigo me movimentando muito, estudando muito, aprendendo muito, viajando na medida que é permitido agora, né? As minhas viagens têm sido mais para ver a família, realmente, do que para outra coisa agora. E agora tu me conta uma coisa, o que a Maria Hilda vai fazer nesses próximos anos? Inquieta, irrequieta e curiosa. Eis a grande questão. Isso é o que me pergunto a mim mesmo, mas seguramente será algo diferente. Será algo diferente do que eu fiz, como eu digo no primeiro capítulo da minha vida. Agora se inicia um novo capítulo e seguramente eu vou levar toda essa bagagem que eu tenho, a vida vai se renovando, vai se recriando, mas a gente vai levando as experiências, né? De um passo ao outro, nós vamos evoluindo, né? Nas experiências. Mas meus universos estão se abrindo para outros horizontes. Eu não tenho resposta ainda para ti. Eu estou ainda me perguntando a mim mesma, mas eu estou me dando um tempo agora. Meu tempo agora é de aprender. Né? Meu tempo agora é de aprender. Vou encontrar uma maneira de compartilhar, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente precisa aprender e compartilhar. Isso vem também dos meus,
vamos dizer, do ensinamento que eu recebo, né? Que a gente sempre tem que compartilhar o que recebe. Eu procuro fazer isso, conforme a vida me oferece, porque, como eu digo, compartilhar não é no dia a dia também, né? Nas oportunidades que a gente tem na vida, ao conversar com um amigo, ao conversar aqui contigo, né? E com as pessoas que estão nos assistindo, ao viver as nossas questões, porque a vida acontece no nosso dia a dia. Não são os grandes projetos são a nossa estrela guia, né? Como eu digo, o nosso norte. A minha professora hoje chama isso de estrela polar, seja como queira chamar. Esses são. Eu acredito que todos nós viemos a esse mundo com um propósito. Cada um com o seu propósito, o propósito da sua alma, né? E essa isso é que nos guia, né? Isso é que nos guia, isso é que nos move, mas a nossa vida é feita no nosso dia a dia. E um outro mestre, grande mestre, querido mestre, nos ensina também que nós temos que fazer o ordinário extraordinário. O que significa olhar com um novo olhar, né? Aquelas coisas simples que nos acontecem no dia a dia. Olhar com um novo olhar. Um olhar assim de redescoberta, de reconexão. E é impressionante, é como ler um livro pela segunda vez. Um livro maravilhoso que a gente leu alguma vez, quando a gente lê em outra fase da vida, a gente vê outros significados. Né? Nesse livro, disse, mas eu não tinha me dado conta disso, eu não reparei nisso. A vida é assim também. A gente vai redescobrindo significados, né? Vivendo experiências e redescobrindo significados. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê isso, quando a gente percebe isso, é uma beleza. Claro que é um exercício. Como eu digo, a vida é um exercício. A gente não é maravilhoso e se sente maravilhoso o tempo inteiro. Mas a gente, cada dia, precisa acordar e dizer obrigada, meu Deus, por esse novo dia. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de viver esse novo dia. E pedir ao universo, a Deus, ao que a pessoa acredita, ou a si mesma, né? Se esforçar para ser mais humano, para ser melhor. A gente tem as quedas, não? Vamos nos irritar, vamos ser ruinzinhos, porque ninguém é princesa ou príncipe o dia inteiro, a vida inteira. Nós temos todos do nosso lado bruxinho, sombra. Mas ter um olhar para isso, quando ele vem esse lado, ter consciência, que eu digo que nós temos que exercitar mais do que qualquer coisa a consciência. Sabe, a consciência nos dá essa, poxa vida, eu estou pisando na bola. Sabe, eu estou pisando na bola, eu pisei na bola. Agora eu vou tentar manter o rumo, sabe? Porque isso é uma musculação. Como a gente vai na academia, a gente tem que fazer essa musculação no dia a dia. Essa musculação espiritual, como eu digo. Hilda, nós estamos chegando no final do nosso papo e eu queria te pedir considerações finais ou algumas coisas que tu quisesse deixar para nós todos aqui. Em primeiro lugar, dizer que é imensa gratidão. Gratidão é a coisa mais bonita que eu posso dizer agora. Sabe, gratidão a ti, gratidão às pessoas que nos dedicaram esse tempo para nos assistir, gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Gratidão nós precisamos exercitar no nosso dia a dia, sabe? E é esse olhar que a vida traz, de gratidão, que muda tudo na vida. Quando eu digo, e a chamada da nossa foi buscar a essência, é buscar o que é verdadeiro. Não é desprezar o nosso dia a dia. Quando eu digo buscar o que é verdadeiro, não é nos tornarmos santos e monges e ir para a montanha meditar. Ao contrário.
é transformar o nosso dia a dia num dia a dia melhor, transformar a nossa vida em vidas melhores, é transformar, é fazer melhor a vida das pessoas que estão à nossa volta com a nossa presença. Seria isso, Suzy. Eu não sei quanto tempo ainda nós temos. Nós temos bem pouquinho tempo, mas eu acho que, só para encerrar, o que nós tivemos aqui hoje de papo é exatamente talvez assim, a grande questão para cada um de nós é como é que nós vamos fazer para realmente marcarmos a nossa vida com passos fortes, deixando a cada uma das pessoas que convive conosco mexendo nos seus corações de tal maneira a fazer com que as pessoas sejam melhores. Isso é uma caminhada. É uma caminhada. É uma caminhada e é uma caminhada feita por pequenos passos no dia a dia. Não existe grandes horizontes, não existem grandes oportunidades. As oportunidades são aqui e agora. E eu tenho um lema, que é viver com intensidade, leveza e alegria. Exato. E sabendo também que cada um de nós tem seus pontos de vista, não existe certo e errado. O que existe é o desafio de nós sermos empáticos uns com os outros, de tal maneira que nós nos sintamos caminhando juntos com as diferenças. Exato. Todos caminhando com as diferenças. Assumindo o que nós temos, o presente como sendo um presente, que é a nossa chance de viver, exercitar e nos desafiar. E uma das coisas que a Hilda me mostra na vida que ela tem é que é sempre tempo para renovação. Os desafios aparecem, nós buscamos os desafios que têm a ver com as nossas energias, mas é sempre tempo de encarar e de renovar. Não existe amanhã, existe hoje. Eu acho que assim nós podemos terminar a nossa conversa aqui. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por tu teres essa disponibilidade hoje, conversando conosco dos Estados Unidos, com outro fuso horário, com netinha nascendo, com netinhos convivendo, com uma filha precisando de ti. Muito obrigada por essa oportunidade tão rica e tão humana que nós tivemos de te ouvir. Obrigada a ti, Suzy. É isso aí, presente da vida. É isso que nós temos. É isso que nós temos. Futuro, a Deus pertence, passado já foi. Presente. É isso. Eu quero dizer a todos vocês que essas lives do Trajetórias estão todas gravadas no Instagram Suzana Velhinho e no YouTube Suzana Velhinho também. Então, assistam quando vocês quiserem, nos deem o prazer das suas companhias, se comuniquem conosco, que nós vamos sempre adorar e sempre estarmos sendo renovados e autoalimentados por vocês. E a próxima entrevistada será semana que vem, a Patrícia Parenza, essa jornalista sensacional, que é outra pessoa ainda que que renovou a sua vida e que hoje fala muito, muito, muito sobre renovação. Não existe tempo de velhice. Existe tempo de oportunidade para que cada um de nós possa ser o sonho que deseja ser. Isso aí. Disseste tudo. Então, a semana que vem, quinta-feira, estaremos novamente aqui no Trajetórias, batendo um super papo, dessa vez com a Patrícia. Hilda, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Obrigada a todos que nos assistiram. Beijo. Obrigada a todos vocês que estiverem conosco. Até mais. Tchau. Tchau.